E aí a gente entra num assunto que é anatomia. Gente, eu dividi a anatomia em módulos, tá? Esse primeiro que a gente vai ver hoje é sobre pele, tá bom? É sobre pele, para que a gente possa, na verdade, conhecer a pele e entender como funciona o envelhecimento, como funciona a parte de desgaste das nossas células, o que provoca cada disfunção da pele, tá? E o que são disfunções? Disfunções, meninas, são os problemas que nós temos, como acne, melasma, oleosidade, manchas, e a gente vai conhecer cada uma dessas manchas para que a gente consiga trabalhar melhor de forma concreta em relação a esse processo, tá bom? E aí o que acontece? A pele da gente, ela é o maior órgão do corpo humano da gente. Ela mede em torno de 1,5 metros quadrados a 2, ou seja, ela é o maior tecido em continuidade e pode pesar de 3 a 4 quilos, ou seja, é muito grande e o peso é gigantesco, né? A pele funciona como uma armadura de proteção e contra as hostilidades do ambiente externo. Participa de um sistema que é chamado de tegumentar. Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, sistema tegumentar, é relacionado à pele, tá? E às camadas da pele. Elas são formadas por 3 camadas, tá? E o sistema tegumentar, ele corresponde a cabelo, unha, pele, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. A pele, como eu disse, ela é formada por 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Na derme, ela é a camada mais superficial da pele, né? É feita de queratinócitos e são células que produzem a queratina. Tem uma estrutura parecida com tecidozinhos empilhados, um em cima do outro, tá? A principal função da epiderme, ela é a proteção contra agentes agressores, né? Tem como bactéria, fungos, e essa proteção, ela acontece porque a queratina, ela vai dar uma firme união para as células da epiderme, deixando elas impermeáveis, tá? Por que isso acontece? Os queratinócitos, eles são unidos por dermossomos, né? E hemidessomos. O que são isso, né? São como se fossem os cimentozinhos que ficam em cima dos tijolos, ou seja, o que une essas células é como se fosse o que dá firmeza e o que une bloquinhos de tijolo, tá? Que é a queratina, deixando a pele impermeável. Qual o significado de impermeável? Que não deixa agentes agressores ou mesmo água, creme, penetrar dentro da camada da pele, tá? Fica nessa parte mais superficial. A epiderme, ela não é totalmente impermeável, pois essas substâncias, elas têm baixo peso molecular e pode atravessar a primeira camada da pele, essa camada onde a gente consegue pegar, tocar, certo? E aí o que acontece? Essa principal função da epiderme nada mais é do que a proteção contra agentes agressores como bactérias e fungos, e essa proteção acontece porque toda essa queratinazinha vai dar uma firme união para as células epidérmicas, deixando ela impermeável, tá? Os queratinócitos, eles são unidos, como eu disse para vocês, pelos desmossomos, certo? E aí o que acontece? Quando a gente fala que a epiderme, ela não é totalmente impermeável, tá? A gente consegue com produtos, cremes, ativos que têm o baixo peso molecular, onde as moléculas não são espessas, penetrar na pele para fazer o tratamento de algumas disfunções, tá? Substâncias como corantes, pigmentos que a gente usa, deixa eu ver que mais, ativo, cosmético. Vamos falar de um caso específico, Renil. Por que tem gente que usa Renil, usa e nada acontece na pele? Porque o Renil, a pele da gente não deixa a pele absorver as totais moléculas,
tá? E como é um creme de uso tópico, ele só atinge uma certa camada da pele, tá? Então, resultados que nós temos com procedimentos um pouquinho mais invasivos, como por exemplo, um microagulhamento, como por exemplo, um jato de plasma, como por exemplo, uma lâmina para micropigmentação, como por exemplo, a caneta pressurizada, que faz a injeção de ativos, de nutrientes, para fazer tratamentos de ácido hialurônico, de colágeno, né? Ou mesmo a seringa, na aplicação de botox, de skin boost, que a gente vai conhecer tudo isso dentro do nosso curso. E também bioestimuladores. Por que o resultado é mais rápido? Porque eles já conseguem atingir uma camada mais profundazinha da pele. E como a epiderme não é totalmente impermeável, ela consegue deixar essas barreiras para que esses ativos penetrem de uma forma mais rápida, né? Então, assim, a epiderme, ela é subdividida em 5 camadas. Camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea, tá? E como é que a gente sabe sobre os limites da derme e da epiderme e o que a gente pode trabalhar, né? A epiderme, ela fica, na verdade, onde tem esses vários tijolozinhos empilhados, né? E aí, o que acontece? A gente consegue ter essa penetração e ter também renovação celular. Para que serve a renovação celular, Karine? Para a gente conseguir um resultado nos tratamentos que a gente vai fazer, tá? Por exemplo, um tratamento de microagulhamento. Aquela agulhazinha que nós vamos utilizar, a gente pode atravessar várias camadas da pele, tá? Mas, Karine, como que eu vou saber? O dispositivo que é a Dermapen, que eu vou mostrar para vocês, vai ser o nosso primeiro módulo, né? Vai ser o de limpeza de pele e o de microagulhamento. Porque uma coisa leva a outra, tá? Então, assim, a gente precisa entender que existem partes da pele da gente onde a gente vai conseguir fazer a penetração do ativo e aquele cartucho só vai atingir uma certa região. Diferente de uma seringa. A seringa, como ela entra bem profunda na pele, a gente consegue ter um retorno bem rápido, porque atinge diretamente a última camada da pele da gente, que é a que a gente vai ver agora, que é a derme, tá? Na derme, antes da gente ir para a derme, eu vou só repassar para vocês como é que acontece essa renovação dessa camada, tá? A renovação, ela acontece na verdade, começa a ocorrer nos primeiros 14 dias do mês, né? Que a gente chama de primeiro quarto do mês. Porém, a gente tem um período de renovação celular, que corresponde, tá, a um tempo de 21 a 28 dias. Por isso que quando a gente trabalha com esses procedimentos, a gente dá um intervalo entre uma sessão e outra. A gente subdivide o tratamento que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente precisa desse intervalo para as células se renovarem na camada da epiderme para a gente ter um resultado. E esse mecanismo, ele é chamado de turnover, tá? E possui um mecanismo mais lento de acordo com a idade. Por quê? O nosso organismo, ele é como se fosse um ciclo. Ele corresponde a um ciclo. Se eu tenho uma idade em até 25 anos, o meu ciclo, ele gira de forma constante e no mesmo movimento, na mesma velocidade, no mesmo tempo. A partir do momento em que eu vou ficando mais velha, as minhas células, elas vão se dividindo de forma mais devagar e desacelera o mecanismo de defesa do meu organismo, desacelera o meu metabolismo, o que faz, tá, o meu organismo trabalhar de forma bem lenta. Bem lenta mesmo, tá? Então, assim, o que acontece? Eu quero que vocês entendam que esse processo de renovação celular é o processo mais importante que nós devemos conhecer
e tentar entender de forma bem explicada. Por quê? Porque isso varia de acordo de idade para idade. A nossa pele não se renova sempre com 28 dias. Não, quanto mais velho a gente fica, o metabolismo da gente desacelera e a gente começa esse tipo de renovação celular de uma forma mais lenta. Então, assim, eu tenho uma cliente que fez um microagulhamento, um jato de plasma, que ela tem 25 anos. A pele dela vai se recuperar com 28 dias. Ok, tranquilo. Eu tenho uma cliente de 50 que fez o mesmo procedimento. Não vai se recuperar com tanta facilidade. Por quê? Porque o metabolismo dela e o mecanismo de defesa dela vai vir de forma mais devagar. Bem devagar. Então, a gente tem que dar um intervalo de uma sessão para outra de acordo com a idade de cada paciente e cliente da gente, para que a gente consiga trabalhar de formazinha bem legal e respeitando a idade, o envelhecimento da pele de cada pessoa de acordo com a idade que aquela pessoa possui, tá? Agora nós vamos para a segunda camada da pele, que é a derme. A derme, ela nada mais é do que uma das camadas principais da pele. É onde tudo acontece, onde existem terminações nervosas, os vasos sanguíneos de maior funcionalidade no corpo da gente. É formada de um tecido conjuntivo, tá? E ela fica localizada abaixo da epiderme. A derme, ela apresenta uma espessurazinha, gente, variável. Então, ela não é igual em todo o corpo da gente. Depende da região que a gente vai estar trabalhando, tá bom? E aí, o que acontece? A função da derme nada mais é do que levar suprimentos, né, até a papila dérmica. Por quê? Porque a derme da gente é dividida também em duas camadas. A derme papilar e a derme reticular. Certo? A função da derme nada mais do que nutrir, né? Levando suprimentos até a papila dérmica entre oxigênio, glicose, proteínas, tá? E tem também as terminações nervosas, que elas estão localizadas bem no finalzinho dessa última camada, tá? São responsáveis pela dor, pelo estímulo do tato, o frio, o calor, a vibração. Então, tudo isso fica na camadazinha mais superficial da derme, tá? E tem uma função muito importante, é a derme que consegue manter a temperatura do nosso corpo sempre estável, de acordo com o ambiente que a gente vive, tá bom? E tem também, com isso, fazer a proteção das funções metabólicas do nosso organismo, para que tudo funcione de uma forma bem constante, certo? E a terceira e última camada, a epiderme, que também é chamada de tecido subcutâneo, ou seja, gordura. Todo mundo odeia. É onde é localizada as camadas de gordura na pele da gente, tá? E aí, o que acontece? A hipoderme, ela absorve os choques mecânicos do organismo, ela modela a superfície corporal e também é responsável pela fixação dos órgãos mais internos da gente, ou seja, ela faz um preenchimento da parte da gordura. Por exemplo, a minha papada, aqui existe uma grande concentração de camada de gordura. Por quê? Porque a minha epiderme concentrou as moléculas de gordura aqui, né? Onde a gente tem gordura localizada, quer dizer que a epiderme está mais aparente, onde ela conseguiu prender as moléculas e as partículas de gordura do nosso organismo. Isso serve também como reserva metabólica, gente, tá? A gente precisa dessa gordura para sobreviver, certo?